Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Não sei se vocês perceberam, mas na semana passada nós meditamos este Evangelho, mas era segundo Marcos. E no Evangelho segundo Marcos, quando fala desta passagem, ele diz que Jesus dormia sobre um travesseiro quando a barca estava nessa situação onde os ventos estavam de um lado para o outro, a água querendo entrar e tudo mais. Que simplesmente Mateus diz que Jesus dormia. E os discípulos aí se aproximam de Jesus e diz: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Por que tendes tanto medo? Parece que estamos perecendo. Senhor, estamos perecendo. E disse para vocês também que todas as vezes quando nós lemos esta passagem do Evangelho, os santos padres sempre quiseram dizer o seguinte, que a barca, ela simboliza a igreja, a única igreja de Cristo. E precisamos cada vez mais, meus irmãos, tomarmos consciência que existe somente uma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe duas igrejas, não existe três igrejas, não existe quatro, só existe uma. E é esta igreja de Cristo, segundo os santos padres, que vai passar por muitas provações, por muitas dificuldades. Jesus, ele fala de apostasia, Jesus, ele fala de perseguição. Jesus vai nos falar de grandes provas que os cristãos terão que passar. E nós vemos isso no decorrer da história da igreja, nós percebemos realmente essas provações, essas dificuldades, os cristãos em embate com os pagãos em embate com os cristãos. E essa única igreja, já há 2000 anos, ela continua neste mar que está revolto, este mar que está
querendo destruir a igreja. E esse mar aqui que quer destruir a igreja simboliza o demônio. O demônio, o diabo que quer destruir a igreja. Então vem com esses ventos, essa água, querendo entrar para destruir a igreja. E Jesus, ele deixa bem claro quando ele falou para Pedro, e nós vimos no domingo passado, ali, quando fala da solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, Jesus deixou bem claro, dizendo que as portas do inferno não vai derrotá-la. As portas do inferno não vai derrotar a igreja. Nunca vai conseguir. Mas a igreja vai passando por esta situação, que vai causando até desânimo por parte dos próprios cristãos. Mas Jesus disse que será assim. E se Jesus disse que será assim, vai ser assim. Eu não posso dizer que nós estamos já nas últimas etapas e que nós já estamos à beira aí do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós vamos percebendo, né, pelas atitudes, pelas coisas que vão acontecendo no dia a dia, que dá a impressão que nós estamos nesses momentos, nesses últimos momentos. Mas ainda que nós estejamos nos últimos momentos, é preciso perseverar, é preciso estar firme, é preciso que nós estejamos ali unidos e firmes a esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No século XVI, nós vemos ali Lutero, que com os seus ensinamentos fez com que a igreja fosse dividida, a única igreja fosse dividida. E ele levou muitos, com argumentos que ele tinha contra o Papa, contra o sacerdócio, contra a Eucaristia. Eram crises que Lutero estava passando interiormente, e ele conseguiu levar muitas pessoas. E aí vai surgindo o protestantismo. E nessa do protestantismo, os católicos, aqueles da única igreja, saíram dela e começaram a seguir esses ensinamentos de Lutero. Lutero não estava bem com a igreja. Ele não estava bem com o Papa. Ele não estava bem com os sacramentos. E por isso ele ficou somente com a Sagrada Eucaristia. Ou melhor, desculpa, ele ficou somente com a palavra e abandonou a Eucaristia, abandonou os sacramentos. O único sacramento que ele ainda aceitou foi o batismo, e a igreja se dividiu. E aí ficou a única igreja de Cristo, com essas denominações que depois foram surgindo. Foram surgindo outras denominações,
ao ponto de que quando nós entramos no Google e fazemos uma busca dizendo quantas igrejas, no caso protestantes, evangélicas, existem aqui no Brasil, ali fala de mais de 110 mil igrejas na concepção de todos eles, porque cada um vai formando ali, vai dizendo essa é a igreja, essa é a igreja, essa é a igreja, e Jesus falou apenas de uma igreja. Até o século XVI não se tinha outras igrejas, só tinha a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja ali que vem dos apóstolos, aí, por isso que chamamos de igreja apostólica, a única igreja de Cristo. E agora, meus irmãos, estamos entrando em uma outra fase, e é uma fase também muito difícil para nós católicos, porque o que vemos é uma nova divisão que está acontecendo. E essa nova divisão vem a partir de católicos que começam a dizer que nós não temos mais um Papa. Imagina só, nós não temos mais um Papa. Essas pessoas católicas, pelo menos são as notícias que nós vamos vendo por aí, elas dizem ser fiel à Igreja de Cristo, e recentemente uma pessoa que se diz católica pegou o catecismo da igreja junto com outros documentos da igreja e queimou tudo aquilo num ato de desprezo aos documentos da igreja, ao catecismo da igreja católica, num ato de desprezo, e há xingamentos em relação ao Papa atual, o Papa Francisco, que ele não é o Papa, que nós estamos sem Papa. E aí vem a questão também da igreja, da missa e muitas outras questões. Quando nós olhamos assim, nós dizemos: Senhor, estamos perecendo, vem nos ajudar, vem nos socorrer. Tempos difíceis que nós estamos vivendo. Cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, cada padre fala uma coisa, celebra-se cada vez uma celebração de missa diferente, missa disso, missa daquilo, e nós estamos nesse embate onde Satanás, como diz no livro do Apocalipse, no capítulo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está lançando o mal, tudo que há de mal, tudo que há de ruim. E nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos estar unidos em oração diante dessa situação que aí envolve o Papa, envolve os bispos, e nós ficamos assim. Aí tem gente: eu vou largar, eu não estou com o Papa, eu não estou com esse, e assim eu não estou com esse bispo, e a missa, essa missa não é válida. Eu estou trazendo tudo isso, meus irmãos, apenas para que
nós possamos rezar e continuarmos firmes. Esses dias eu falei da sucessão apostólica, desde Pedro até o Papa atual. A igreja, ela vem caminhando, e nesse tempo ela vai caminhando e ela vai passando por diversas situações. Eu quero dizer para você que nós temos um Papa, e o Papa é o Papa Francisco. Se o Papa Francisco não está cumprindo as coisas como deveriam cumprir, se o Papa Francisco tem falado isso, tem falado aquilo, e muitas pessoas acabam não compreendendo, eu falo isso porque as pessoas vêm em busca de nós padres, porque parece que nós estamos passando por um tempo realmente de apostasia na igreja. Mas quero dizer, este é o nosso Papa. Repito, talvez não seja o Papa como muitos desejariam que fosse, mas este é o Papa e precisamos rezar pelo Papa e pedir a Deus a graça, que se tem muitas confusões, muitas coisas que não dá para nós entendermos, que o Senhor venha em socorro. E podemos dizer como os discípulos aqui: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo, porque parece que estamos perecendo, embora nós não vamos perecer, mas é uma dificuldade muito grande. Será que nós estamos vivendo o tempo da apostasia? De uma nova apostasia? Uma apostasia que já aconteceu ali com Lutero, e agora uma nova apostasia? Pelo menos aqui no Brasil é o que nós percebemos, que isso está com muita força mesmo. E as pessoas não sabem a quem se apegar. E nós temos que nos apegar ao que a igreja sempre ensinou. E se existem algumas coisas aí em relação ao Papa que está gerando confusão, peçamos a Nossa Senhora. Mas não abandonemos a igreja e sejamos fiéis e rezemos pelo Papa, peçamos a Deus a graça, porque, meus irmãos, eu sempre falo para as pessoas, isso é uma questão de Deus. É Deus que tem que nos ajudar. Deus precisa nos ajudar. Repito, parece que Jesus está dormindo, mas Jesus não está dormindo. Mas é um tempo de prova. Nas mensagens de Nossa Senhora, nós vemos Nossa Senhora falando sobre essas coisas. Mas o que Nossa Senhora diz é que nós precisamos rezar, fazer penitência. Nós derrotaremos Satanás através da oração, porque quem derrota Satanás é Deus, não somos nós. Então nós precisamos recorrer a Deus através do rosário, através das nossas penitências, porque há uma confusão muito, muito grande dentro da igreja. Freiras abandonando a igreja e dizendo que essa não é a igreja, que a outra que é a igreja, que a igreja que é fiel é a outra igreja, é a outra igreja que não tem Papa, é ela que é a fiel. E a igreja que tem o Papa é a infiel. E isso causa uma confusão tão grande na cabeça do povo
do povo simples, porque aqueles que estão conscientes do que Jesus falou, está ali firme, continuando, rezando, mas há uma confusão muito grande. Eu tenho que admitir, só não vê que não quer. Padre celebrando missa de qualquer jeito, e por causa de estar celebrando missa de qualquer jeito, isso causa uma confusão e diz, então essa não é a igreja. Aí se depara lá com ensinamentos que vão contra a igreja do púlpito, já não há mais pecado, não tem inferno, não tem condenação, todo mundo pode fazer o que quiser. Sacerdotes fazendo cada aberração, e isso causa realmente uma dúvida no coração das pessoas. É essa a igreja de Cristo? Será que não é realmente essa tal outra igreja que está surgindo? Que é uma igreja sem papa? E, no entanto, nós temos o Papa. E na história da igreja tivemos tantas situações, de tantos erros e tantas divisões. E aqui o que nós precisamos é rezar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, rezar por nós sacerdotes. Porque a impressão que dá é que os tempos estão se findando, e como Jesus falou que a igreja ia passar por um tempo de provação, de apostasia, parece que as coisas estão vindo com tanta rapidez que não resta outra coisa senão, Senhor, que perseveremos, Senhor, que sejamos fiéis, rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, rezemos pelos sacerdotes e peçamos a Deus a graça de uma intervenção divina, como ele sempre interviu na igreja, quando a igreja passou por esse momento. E termino com a palavra de Jesus. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.